Gente, eu achei muito feliz esse tema, Prontos para a Guerra, porque, na verdade, a gente vive num contexto, na sociedade de um modo geral, em que tudo acontece para servir a gente, para promover o nosso bem-estar. Então, as empresas estão preocupadas e focadas em atender a um mercado consumidor cada vez mais exigente. E vocês já estão crescendo dentro de uma cultura de consumo em que cada vez mais vocês impõem exigências que as empresas estão tentando atender, porque, na verdade, não é porque elas te amam, mas é porque elas querem o teu dinheiro, elas querem vender o produto delas, elas querem que esse produto seja um sucesso. E aí, essa cultura que gira em torno do nosso bem-estar e de nos satisfazer, vai fazendo com que a gente, às vezes, transfira essa ideia para a nossa relação com a igreja e com as coisas de Deus. A igreja está aí para me servir. A igreja está aí para propiciar, fornecer para mim um bem-estar. O UP, na verdade, é uma instituição, vamos dizer assim, que está aí para eu ser atendido na minha demanda. Mas será que é isso que a palavra de Deus ensina? Será que a gente tem autorização bíblica para pensar assim? Porque, sem querer, às vezes, a gente pode pensar assim, não é? A igreja, por muitas razões, é um lugar atraente. A igreja é um lugar que tem uma galera maneira, tem uns caras gente boa, tem as garotas mais lindas da cidade, não é? E antes do pastor Henrique falar isso de manhã, eu já tinha colocado isso aqui no esboço, diante de Deus, é verdade. Tem uma galera, um som maneiro que a gente curte, não é? Tem eventos legais, até de entretenimento mesmo. Não é? A igreja, por muitas razões, é um lugar legal para se estar. O perigo é quando a gente deixa que todas essas coisas boas em si mesmas, que fazem parte da nossa missão, acabem embotando, dessensibilizando a gente para a verdadeira razão de existir da igreja, que é preparar soldados para uma guerra. Nós estamos em guerra. Ser cristão é ser um soldado em plena guerra. Pô, Jana, você pegou meio pesado com isso, hein? Agora estou achando meio exagerado esse tema do retiro. Será que você está tirando isso da Bíblia mesmo? E a gente vai ver aqui agora por quê. Na verdade, desde que existe pecado no mundo, o diabo tem alguma vantagem sobre nós, porque a partir daí a gente tem uma natureza pecaminosa. E essa natureza pecaminosa, ela não facilita a sua relação com Deus, pelo contrário, o tempo inteiro ela dificulta, você sente inveja, cobiça, impulso sexual desenfreado muitas vezes, não é? Você não tem compromisso com a verdade, você tem compromisso com o seu próprio umbigo, com seus próprios interesses, egoísmo. Essas coisas estão o tempo inteiro, segundo a palavra de Deus, guerreando em plena guerra contra a nossa relação com Deus e o projeto de Deus para nós em Cristo. Paulo diz assim, orientando os Gálatas, Gálatas 5,17, a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. A versão antiga diz que a carne milita, guerreia contra o Espírito, porque eles são opostos entre si. Se você está levando a sério a sua relação com Deus, a palavra de Deus e a sua vida em comunhão na igreja, você tem que estar numa guerra, é isso que Paulo está falando, porque existe uma força maligna do pecado no nosso coração, e que, diga-se de passagem, muitas vezes é muito mais poderosa e destruidora do que principados e potestades das trevas, do que o próprio Satanás. Não sei se você já observou isso, mas a Bíblia ocupa muito mais páginas falando sobre o problema do pecado e como tratar o pecado e coisas que você precisa saber sobre essa natureza pecaminosa que você tem, do que ela ocupa páginas falando sobre batalha espiritual e Satanás. Com isso, ela não está dizendo que não existe uma luta espiritual contra Satanás e demônios, não. Ela está dizendo que se você está vivendo em santificação, em uma vida coerente com o Evangelho, apaixonada por Jesus, se adequando àquilo que a palavra ensina, você já está vitorioso, inclusive, sobre Satanás. Amém? Na verdade, a vitória final sobre Satanás já foi conquistada por Jesus na cruz.
Por isso que você lê os textos dos apóstolos e o tempo inteiro eles estão orientando as igrejas sobre questões práticas da caminhada com Deus, o tempo inteiro, gente. Lê lá e você vai perceber isso. E aí, esse texto que a gente vai ler, Hebreus capítulo 10, verso 32, queria que você abrisse aí, é um texto em que o autor de Hebreus, que viveu dentro de um contexto ali de perseguição religiosa do primeiro século, ele traz alguns alertas importantes para nós também. Eu não sei se você percebe, mas ser cristão é estar também debaixo, de algum modo, de perseguição. Ser cristão é estar dentro de uma contracultura, dentro de uma, vamos dizer assim, nadando contra uma certa correnteza. E aí, Hebreus, capítulo 10, verso 32, o autor diz assim, fica atento aqui e tenta aplicar já na leitura isso para a sua própria vida. Lembrem-se dos primeiros dias, depois que vocês foram iluminados, quando suportaram muita luta e muito sofrimento. Algumas vezes vocês foram expostos a insultos e tribulações. Em outras ocasiões, fizeram-se solidários com os que assim foram tratados. Vocês se compadeceram dos que estavam na prisão e aceitaram alegremente o confisco dos seus próprios bens, pois sabiam que possuíam bens superiores e permanentes. Por isso, abram mão da confiança que vocês têm, não abram mão da confiança que vocês têm. Ela será ricamente recompensada. Vocês precisam perseverar de modo que, quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não demorará. Mas o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, não me agradarei dele. Vamos ler juntos o verso 39? Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Amém? Nós não somos dos que retrocedem e são destruídos. Está usando uma linguajar de guerra. Retroceder é quando você está no meio de uma guerra e você volta atrás. Você, aceitou Jesus, está caminhando com Deus, e aí você começa a lembrar de como era a sua vida antes, e você começa a dar passos para trás, a flertar de novo com os mesmos pecados que te oprimiram e amarguraram a sua vida no passado. Muitas vezes, o Evangelho ensina para a gente que a semente do Evangelho cai em solo espinhoso, e nesse solo espinhoso, por causa dos cuidados da vida, essa semente é sufocada. Tem gente que pode estar aqui, indo à igreja, veio ao retiro, mas ainda não se firmou, ainda não teve uma experiência real e transformadora, impactante com Deus. E esse é o momento e essa é a oportunidade de você ter essa experiência que vai te impedir de retroceder no meio dessa batalha e no meio dessa guerra. E a gente precisa, então, parar e refletir a respeito de como a gente tem lidado com o caminho. E aí, ele fala aqui, eu queria pedagogicamente aqui, didaticamente, expor três perspectivas que ele coloca aqui para encorajar a gente a não retroceder, a não voltar atrás. A primeira coisa que ele fala no verso 32 é a gente aprender a ter um olhar sobre o passado. Então, ele fala assim, lembrem-se dos primeiros dias, depois que vocês forem iluminados, quando suportaram muita luta e muito sofrimento. Lembrem-se do início da sua caminhada com Jesus. Lembre-se do primeiro amor. Sabe, a expressão primeiro amor é bíblica, não é? Jesus usa ela na carta a Éfeso, lá em Apocalipse 2, em que Jesus elogia a igreja de Éfeso, dizendo, vocês são uma igreja, trabalhadora, sabem organizar retiro, vocês toda sexta-feira estão lá ralando, servem, são disciplinados, vocês não deixam heresia entrar dentro da igreja. Ele falou tudo isso para Éfeso. Vocês rejeitam quem entra com falsa doutrina na igreja, vocês são fiéis à palavra, vocês são um exemplo em muita coisa. Mas ele fala assim, eu tenho uma coisa só contra você, que você perdeu o primeiro amor. Então, essa coisa de perder o primeiro amor, aquela paixão
maravilhosa que a gente sente quando a gente descobre Jesus, a verdade revelada no Evangelho, não é uma opção para o cristão. Não é assim, se eu não tiver no primeiro amor, tudo bem, eu continuo firme na fé. Não é. O que Jesus está falando é que isso é fatal. Ele fala, arrepende-te e volta para as primeiras obras, senão eu virei e vou remover do teu lugar o candeeiro que ilumina você. Isso pode matar a sua vida espiritual, você servir sem saber a quem você está servindo. Você obedecer sem ter um relacionamento com aquele a quem de fato você está obedecendo, aquele que de fato é o teu Senhor. E a primeira coisa que ele fala aqui, olha para o seu passado, lembra dos primeiros dias, lembra que o chamado de Deus não é para você fazer parte de um clubinho religioso e ficar ali batendo ponto sexta-feira à noite, domingo à noite, indo na cela só, não. O convite é para um relacionamento real, concreto, pessoal, com um Deus vivo, que opera, que transforma a minha vida de dentro para fora, e eu não vivo de aparência, de reputação. Eu não preciso ter duas caras. Onde eu estou, eu sou aquele ali mesmo, porque o meu relacionamento com Deus é real e é concreto. Amém? Então ele fala, lembra-te das primeiras coisas. No capítulo 11, o capítulo seguinte a esse que a gente está lendo aqui, o autor de Hebreus faz uma relação dos grandes homens e mulheres de Deus do Antigo Testamento. E aí, gente, ele valoriza com isso também um olhar não só para a nossa experiência passada, mas para a experiência da tradição, para a experiência de grandes homens de Deus, tanto avivalistas como também homens cujas histórias estão relatadas na Bíblia. É mais ou menos assim, olha, leiam a Bíblia de vocês e vejam o que Deus fez, quem Deus é, aprendam com o passado. E ele diz assim, no verso 33, sabe o que eles passaram? Eles passaram por muita luta e sofrimento. Eles foram expostos a insultos e tribulações, foram presos injustamente, confiscaram os bens deles por causa da fé deles. Como é que eles passaram por isso? Verso 34, alegremente, com alegria. A alegria de quem sabe que pode perder tudo aqui, que não está perdendo nada, porque já tem tudo em Deus, em Cristo. Amém? Por quê? Porque sabiam que possuíam bens superiores e permanentes. Porque sabiam que qualquer perda material é nada diante do que a gente já recebe no presente, espiritualmente, da parte de Deus, coisa impagável com dinheiro. Essa consciência da fé, essa consciência de que o que a gente recebe de Deus é muito superior a tudo que esse mundo pode oferecer, isso parte dessa experiência pessoal que Deus quer que você tenha com Ele, ou que você recobre, que você restaure. E o autor de Hebreus, então, valoriza a experiência do passado. Ele diz assim, no capítulo 12, já depois de fazer toda essa relação dos grandes homens e mulheres de Deus da fé, ele diz assim no capítulo 12, também nós, uma vez que temos a nos rodear uma nuvem de testemunhas tão grande, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da fé. Ele que, em troca da alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da vergonha. Pensem bem naquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não cansem, nem desanimem, muito menos retrocedam. Amém, irmãos? Então, assim, Jonas, está pesado, está difícil. Está difícil, olha para Jesus. Lê a sua Bíblia, lê os Evangelhos, olha como é que a igreja viveu no início, olha as lutas que eles passaram. Está difícil, lembra do primeiro amor, lembra do seu encontro com Jesus. No caso de Paulo, foi no caminho de Damasco. Ele ficou 3 dias cego, em jejum, e Deus falou e ministrou o coração dele, reorientou ele todo, perseguidor da igreja. Experiências radicais com Deus. Hoje, a galera me olha aqui, né, quarentão e tal, e é engraçado que realmente eu não falo muito da minha vida, eu não gosto de falar muito, de abrir muitas experiências, até porque as experiências que eu tive antes de me converter não foram nada boas, eu não gosto nem de lembrar, na verdade, delas. Mas hoje eu fico observando, principalmente a galera do UP, quando eu vou à praia, eu observo aquela geração ali, eu tive essa experiência também, a experiência que muitos de vocês hoje têm,
de me ver sendo envolvido por todo um ambiente de praia. E eu era radicalmente contra beber, fumar maconha, não sei o que, e daqui a pouco eu estava bebendo. Aí, os amigos da praia que pegavam onda comigo, todo mundo era contra aquilo, natureza, bodyboard e tal. Aí, daqui a pouco, a gente estava fumando maconha também. Aí, a galera do bodyboard já vibrou ali atrás, né? E a galera, né, toda começou a ir direto para o Le Village, que era o clube praia da época, né? O clube praia da época dos seus pais. Então, eu comecei a ir também. Eu tinha 15 anos. E comecei a participar da badalação ali de Taquatiara e Itaipu toda, tudo quanto era festa, em tudo quanto era clube, e participar de tudo que muitos de vocês, que assedia muitos de vocês hoje. Às vezes você olha assim, Jonas, você não sabe a realidade que eu enfrento, a feira de vaidade que é lá no meu colégio, não é? A feira de vaidade que é na praia, chegar lá, né, aquela competição de corpos, quem tem o corpo mais bonito, né, quem consegue mais likes e tal. E essa mesma realidade de pecado, de sedução que o pastor Henrique falou hoje de manhã aqui, isso já era uma realidade plena na minha época, né? Então, assim, a ficar com 3, 4 numa noite já era comum na minha época, né? Isso era comum, a gente fazia isso, né? Então, assim, a gente está falando de uma coisa que eu tinha 15 anos. E não foi assim, Jonas sempre foi nerd, né? Nunca passou pelas experiências que eu passei, pelo assédio que eu passo. Não, eu passei por tudo isso, e conheço um monte de gente que passou também. O que acontece é que quando você tem essa experiência com Jesus, isso é tão poderoso, impactante, transformador, que, como diz Paulo, tudo aquilo vira esterco. Paulo fala assim, considerei toda a minha glória do passado como esterco, estrume, comparado com a glória por vir, comparado com a revelação de Cristo e do Evangelho. Você começa a desprezar tudo aquilo, você começa a valorizar, e por isso é tão importante você lembrar do dia em que as tapas caíram dos seus olhos, você parou de ver tudo aquilo, e você derrubou todo aquele orgulho, aquela vaidade, foram destruídas, dilaceradas pelo poder do Espírito Santo. Pegou esse adolescente com 16 anos, poucos vão acreditar, mas eu corria campeonato de bodyboard, corri o circuito niteroense de bodyboard da BBN de 1992, não riam, é verdade, e ranqueado da BBN e tal, conceituado, amigo da galera e tal, corri até um campeonato em Ipanema da BBI também, né? Mas não ganhei nenhum, só concorria, só entrar. Enfim, todo aquele ambiente de vaidade que o surf traz, não é? Coisa que você pode aproveitar sem esse ambiente tóxico do pecado. Você pode aproveitar tudo isso, não é? Exemplo disso é o Dudu Pedra, lá com a escolinha dele, uma galera aí participa da escolinha do Dudu Pedra. Para dizer, gente, eu não gosto muito de contar dessas experiências, porque elas são, para mim, muito vergonhosas, não é? Mas, por outro lado, quando eu lembro, e quem acompanhou esse processo, lembra da minha vida, fala, o que Deus fez na vida do Jonas é um milagre. Como é que pode um cara tão arrogante, tão cheio de si, tão, né, enfim, arrogante mesmo, não tem outra expressão, se render ao Evangelho, se deixar tratar por Deus e passar por todo o processo que eu passei. Essas coisas eu lembro desse tempo de transformação radical para a glória de Deus, isso alimenta a minha fé, é isso que o autor de Hebreus está falando. Lembra-se dos primeiros dias, vocês têm que lembrar dos primeiros dias. Alguns talvez digam aqui, Jonas, eu não tive ainda esses primeiros dias, eu ainda não tive uma experiência com Jesus, mas você está aqui para ter esses dias, amém? Você está aqui para ter essa experiência, sair desse retiro impactado, a vida transformada, o coração em chamas para Deus, descobrir essa verdade, a nossa oração é que isso aconteça com você. E também olhar para a Bíblia, olhar para o passado, deixar que essa tradição bendita, revelada por Deus, seja o seu norte para frente. Ver o exemplo de tantos homens e mulheres que viveram no passado. Segunda coisa que ele fala, a gente não retrocede também quando a gente investe no presente. Precisamos olhar para o presente. Verso 35. Não abram mão da confiança que vocês têm. Ela será ricamente recompensada. Vocês precisam perseverar agora, de modo que, quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu.
Vocês precisam agora perseverar, vocês precisam agora confiar. O tempo é agora. Eu tinha um pensamento muito comum antes de me converter, porque eu tinha crescido na igreja, né? Então eu pensava assim, na vida a gente tem que andar com Deus mesmo, né? Deus é, tudo pra gente e tal. Mas assim, depois dos 20 anos, porque até lá eu tenho que aproveitar a vida. Aí assim, quando eu chegar com 20, eu já vou estar adulto. Aí eu vou levar Deus sério, vou virar crente. Mas até lá eu não posso, porque eu tenho que aproveitar a juventude que está aí, né? Cara, quando eu me converti, eu falei, cara, que pensamento idiota. Que desperdício de 4 anos que eu fiquei no mundão, zoando tudo. Que tempo jogado fora. Porque os melhores dias da minha vida foram vividos ali naqueles primeiros anos de experiência com Deus. E eu me achava burro por ter demorado tanto a me lançar nessa experiência e a buscar a Deus. E é isso que ele está falando, olha, vocês precisam aprender a confiar em Deus agora e buscar experiências novas com Ele hoje. Estava conversando com o pastor Henrique de manhã, ele chegou a essa conclusão, falou, olha, esses adolescentes precisam ter experiências pessoais com o Espírito Santo. Porque essas experiências, quando a gente tem elas, busca os dons do Espírito, busca a manifestação da presença poderosa de Deus, e isso se torna uma experiência pessoal, gente. Para o resto da vida, vocês não vão mais conseguir voltar para a lama do pecado. Vocês vão ter pavor de pecado, pavor de certos ambientes que para você era o máximo. Vocês vão pensar e repensar a vida de vocês à luz dessa palavra. E agora é tempo de investir, fazer a vontade de Deus. Se você vai estar com Deus daqui a 10 ou 20 anos, vai depender do quanto você tem investido na sua relação com Ele hoje. Agora é o momento de investir. Filipenses 4:8, Paulo diz assim, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. O que ele está falando? Gente, para de encher a tua cabeça com bobagem. Para de encher a sua cabeça com lixo cultural. Para de ficar se nutrindo e alimentando a sua cabeça, o seu coração, com entretenimento vazio. Para de gastar tempo com coisa que não edifica em nada, não produz nada. Ele está falando, enche a sua cabeça de tudo que é bom, puro, amável. Você fica assistindo filmes, né, muitas vezes, né, que estão na moda e tal, todo mundo curte, é engraçado, né, se expondo a culturas que são, né, lixo cultural do ponto de vista espiritual. Claro que o teu coração está se enchendo daquilo, né? Claro que o cristão maduro, ele pode ser exposto a abominações, mas ele vai enxergar aquilo como abominação. Então, ele é a única pessoa que pode realmente assistir, mas não vai nem querer assistir, né? Enfim, toma cuidado com aquilo que você está bebendo, com aquilo que você está comendo espiritualmente. Que a gente desperdiça um tempo enorme com coisa que não alimenta e faz mal para a alma e que é lixo, né? Quando aquele filme Deadpool saiu, até fiz uma publicação lá criticando, falando que eu não assistiria, porque realmente eu vi algumas cenas do trailer, né? Aí, depois que estava lá na Sky, eu fui lá e assisti o filme. Mas eu não consegui chegar na metade. Porque não é um filme maneiro de heróis. Eu me amarro em filme de heróis, assisto todos, né? Já fui a ver o último Avengers, acompanho de perto, porque eu sou fã. Mas é porque o Deadpool é uma manifestação de tudo que é mais execrável para um cristão, né? De tudo recomendando assim, fazendo, enfim, brincando com tudo que para a gente é abominação. Coisas que eu não poderia descrever cenas do filme aqui do púlpito, de tão abomináveis que são. Então, não é um filme que, pelo menos entretém, né? Não, entretém com lixo. Você se alimenta mal de lixo, né? E acaba começando a tratar como normais coisas que são abomináveis. E isso muitas vezes acontece. A arte, a cultura e o humor são meios de o pecado entrar, de a tolerância ao erro entrar. Esses dias eu vi um post que era assim, uma crítica, né? Um pensamento, né? Nem todo pastor é ladrão, nem todo político é corrupto, nem todo homossexual é promíscuo. Aí, galera compartilhando, achando maravilhoso o pensamento, que legal, né? Realmente, não pode ter preconceito contra ninguém.
É verdade, não pode ter preconceito contra ninguém. Agora, peraí, nem todo homossexual é promíscuo, então a prática da homossexualidade não é mais promiscuidade. Promiscuidade é imoralidade sexual, né? Então, você vai aceitando essas filosofias de botequim, de Facebook, de redes sociais, porque você só está se alimentando disso. Você nem tem o crivo da palavra no coração e na mente para julgar essa frase à luz da Escritura. Você começa a julgar a Escritura à luz do pensamento predominante nos dias de hoje. E aí, Paulo fala, vistam toda a armadura de Deus para que vocês possam resistir no dia mau. Vai ter o dia mau. Se você não estiver se vestindo, se preparando hoje, investindo no seu relacionamento com Deus, se você não estiver lendo a palavra, se alimentando dela, se você não estiver orando, buscando a Deus. Gente, se a tua relação com Deus não for algo muito maior do que a mera frequência à igreja, no dia mau você vai cair. Não vai sustentar, não. A tua relação e a minha com Deus precisam ser algo maior do que a mera presença física na igreja em retiros. Precisa ser algo que eu estou cultivando no meu dia a dia. Preciso me relacionar com Deus o tempo todo. Preciso estar com o coração submisso a Ele. Eu preciso buscar a Ele, me alimentar das coisas dEle, encher a minha cabeça de tudo que é puro, amável, de boa fama, correto, justo. Que essas coisas ocupem o nosso pensamento, amém? Não há fé que subsista uma vida negligente e indisciplinada, por mais que se conheça os grandes feitos do passado, por mais que você já tenha estudado a Bíblia de capa a capa, se você não tem sido disciplinado, diligente em buscar a Deus, em se quebrantar, se colocar diante dEle humilhado, um dia você pode sucumbir e o pecado pode tomar o seu coração de assalto. Paulo diz assim em Efésios 5:16, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Você já percebeu que os dias são maus? A coisa não está indo bem, não. O discernimento nosso é que o fim está se abreviando. Está chegando ao fim. O ponto final que Deus vai dar na história está chegando. Por isso, hoje é dia de a gente investir no nosso relacionamento com Ele. Amém? E a gente precisa acordar para isso. Senão o retrocesso vai ser inevitável. Terceiro modo pelo qual, então, a gente não vai retroceder. Então, ele falou, primeiro, olhar para o passado. Olhar para o que Deus já fez na sua vida, já fez na vida de homens e mulheres dele. Olhar para o presente, investir pesado no seu relacionamento pessoal e íntimo com Deus. Terceiro, olhar para o futuro. Pois em breve, verso 37, em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não demorará. Em breve, mas o meu justo viverá pela fé. Olha, se ele retrocedeu, eu não vou me agradar dele. Aquele que perseverar até o fim, esse vai ser salvo. Quem está retrocedendo, quem não está indo até o fim, quem está morrendo no caminho, cara, eu não me agrado dele. Lamento. Está dando evidências de que não experimentou um novo nascimento. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Amém? Qual é o nosso diferencial? A nossa bondade? Porque eu obedeço mais, porque eu sou bom. Não sou bom. Se eu obedeço mais, é pela misericórdia de Deus. Se eu não retrocedo, é pela misericórdia de Deus. E pela misericórdia dele, eu não sou destruído. Eu sou daqueles que creem. A fé tem um poder de restaurar, de reconstruir, de curar, de tratar. E esse fim vai ser breve. Às vezes a gente pensa assim, Jonatas, breve, já está demorando 2000 anos desde que esse texto foi escrito. A gente está falando de Kairos, não está falando de Cronos. Para o Cronos, 2000 anos é tempo para caramba, né? Mas Kairos é o tempo de Deus. E caramba, gastei meu grego aqui, né? Estou dando uma de Filipinho, né? Frorel, né? Que ele falou domingo. Esse negócio desse. A gente fica pensando em termos reducionistas do tempo cronológico, mas Deus não está sujeito ao Cronos, ao tempo que está correndo dia a dia, que não. Ele está fora desse tempo. E ele vai executar o juízo dele. E o ponto final da história está sob o governo dele.
porque Ele é um Deus soberano e Ele vai vir, na perspectiva dEle, Ele vai vir em breve. E a chegada dEle, a gente não tem dúvida nenhuma. E Ele mesmo disse, olha, se vocês soubessem quando o ladrão virá, vocês iam ficar preparados, esperando Ele, para vocês não serem pegos de surpresa. Mas vocês não sabem quando vai vir. Por isso, vocês têm que ficar de sobreaviso o tempo todo. O que Jesus estava fazendo? Botando uma pulga atrás da nossa orelha mesmo. Falando assim, ó, viva hoje como se hoje fosse o último dia da sua vida. Viva hoje como se fosse hoje, a noite em que Jesus vai voltar. E o tempo de você acordar para a vida que você está levando é hoje, é essa noite. Poxa, deixa eu esperar até o final do retiro. A gente não sabe se vai ter final do retiro. É isso que Jesus está falando. Pode ser que ele volte essa noite. E aí, como é que está o coração hoje? Está tudo bem? Está em paz com Deus? Pode falar como Paulo, olha, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé, né? Já estou aguardando a coroa que me vai ser dada. Viver, então, olhando para o futuro, é viver pela fé. A fé é definida no capítulo 11. Ele diz assim, a fé é a certeza daquilo que a gente espera, é a convicção de coisas que a gente não está vendo ainda. Olhar para o futuro é exercitar a fé, a certeza de que por tudo que eu estou perdendo aqui, eu vou ganhar muito mais. Não é? E eu não sou desse mundo. Eu não sou daqui, eu sou do céu. Amém? Olha o que Paulo diz em Colossenses 3, para você ver que eu não estou exagerando. Já que vocês ressuscitaram com Cristo, procure as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento de vocês nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. O que Paulo está falando? Gente, não se preocupe em estudar, em trabalhar, não. É isso que ele está falando? Não, ele está falando assim, até estudar e trabalhar, comer e beber, o que você estiver fazendo aqui tem que ser feito pensando na glória de Deus. Pensando nessa perspectiva da sua eternidade com Deus em glória. Ah, eu quero ter uma carreira, eu quero casar, eu quero ter filhos. Sim, você pode fazer tudo isso. Foi Deus que criou essas coisas, Ele que inventou para você fazer essas coisas. Mas não fazer como um fim em si mesmo. Como se a sua vida se limitasse aos dias que te restam nessa terra. Não. A gente vai fazer tudo isso pensando na glória de Deus. C.S. Lewis diz assim, o fato de que o nosso coração não consegue ser preenchido pelas coisas da terra é a prova de que o céu deve ser a nossa casa. Amém? A gente não consegue se conformar com as coisas da terra. Deus colocou, né, a perspectiva do céu em nós, senso de divindade, senso de que a gente precisa se voltar para Deus, senso de que a gente foi feito para a eternidade, e não para uma existência passageira e insignificante aqui nesse mundo. Então, viver pela fé, olhando para frente. E, por fim, viver preocupado em agradar ao Senhor. As evidências da vida e do amor de Deus são tantas que nada pode desagradá-lo tanto quanto a nossa incredulidade. Deus fica enfurecido com isso. Paulo fala assim, olha, os atributos invisíveis de Deus, as características que a gente nem consegue ver dele, sua soberania, sua perfeição, seu poder absoluto, plenitude, ficam evidentes olhando para as coisas que foram criadas. Como é que você pode dizer que você não crê e você então não viver para agradar esse Deus? E a gente então se voltar para uma vida que agrada ao Senhor. C.S. Lewis diz assim, ele gostava muito de falar do futuro, ele falou, sair da vontade de Deus é entrar em lugar nenhum. Em lugar nenhum. Se hoje você não está focando a vontade de Deus na sua vida e vivendo o dia de hoje, investindo naquilo que é eterno, você não está em lugar nenhum, você está totalmente perdido. É isso que a revelação de Deus nos mostra. O convite de Deus é um projeto também futuro, que segue adiante. O remédio para a gente não desistir, para a gente resistir, para a gente não retroceder, é o exercício de uma fé que se inspira no passado, se prepara no presente e sonha com o futuro. Amém? Vamos tentar repetir isso? Precisamos ter uma fé que se inspira no passado, se prepara no presente e sonha com o futuro.
Precisamos ter uma fé que se inspira no passado, se prepara no presente e sonha com o futuro. Essa foi a profecia de Joel, não é? Vossos velhos sonharão e vossos jovens terão visões, pensando no futuro, falando ali do Pentecostes, do que Deus faria. E hoje é o Pentecostes. Vocês estão vivendo a geração do Pentecostes. Né? Desde que houve Pentecostes, o Espírito Santo está acessível àqueles que o buscam de todo o coração. Por que Paulo fala assim? Não façam iguais os adolescentes da geração de vocês que tentam buscar no álcool sentido para a vida. Não façam isso. Não se embriaguem com vinho. Não fiquem enchendo a cara para tentar ver se, sendo um cara doidão, descolado, zoeiro, beberrão, você vai conseguir dar sentido para a tua vida. Não, mas encham-se de um outro tipo de vinho. Encham-se do Espírito Santo. Se ele está falando isso, é porque dá para a gente se encher do Espírito Santo. Se dá para a gente se encher do Espírito Santo, por que a gente não está se enchendo dele? Por que a gente não está orando mais? Por que a gente não está buscando mais a Deus, se rendendo mais a Ele? Por que a gente não está deixando que Ele ensine para a gente? Então, leia a sua Bíblia, aprenda com a sua história, invista pesado em seu relacionamento com Deus e viva na terra como cidadão dos céus. E você nunca vai ser uma pessoa que vai retroceder, que vai andar para trás, vai sempre andar para frente. Amém? Senhor querido, queremos colocar diante do Senhor, Pai, a vida de cada um que está aqui presente nessa noite. Estamos aqui todos diante da Tua palavra que nos motiva, nos inspira, é lâmpada para os nossos pés, é um norte para o nosso caminho, e a gente está cansado, Senhor, de seguir nossos próprios impulsos, de se apoiar nas nossas próprias ideias. A gente quer aprender a se apoiar na Tua verdade, Senhor, a gente quer aprender com a Tua revelação, a gente quer exercitar a fé hoje, porque sabemos que a Tua volta pode ser hoje. E a gente quer ter temor ao Senhor, porque a gente está no meio de uma geração corrupta e perversa, que não teme ao Senhor, que está indo para o inferno, que vai ser destruída e dilacerada nas mãos do diabo, porque desprezou, Senhor, a Tua revelação, desprezou o Teu amor. Mas nós não queremos ser desses, que andam para trás, que se entregam às facilidades do prazer do pecado. Nós queremos ser esses que se sentem no meio de uma guerra e que querem ser vitoriosos, vivendo uma vida santa, uma vida separada para o Senhor, para a honra, louvor e glória do Teu nome. Levanta no nosso meio adolescentes, cada vez mais deslumbrados com o Teu Evangelho, deslumbrados com a Tua verdade, maravilhados com o Teu amor, apaixonados, Senhor, muito mais do que pelo Ministério UP, muito mais do que pela Igreja Oceânica, apaixonados por um Deus vivo, presente, verdadeiro, que faz o coração arder em chamas, que faz o coração se derramar, se derreter e ser transformado. Para a Tua honra, louvor e glória, faz assim em Teu nome que te pedimos, Jesus. Amém, Pai.